Então, meu amigo e amiga, um problema aí que eu acho que surgiu na tese de vocês, que eu só fui lembrar depois. É interessante como acontece esse negócio de acusação, né? Só porque eu estava pensando no momento, daí eu fiz um comentário. Ah, não, eu lembrei de um detalhe. Eles falaram assim, ah, não, mas ele eventualmente, não sei se de repente falaram a meu respeito, mas eu vi uma notícia no celular, de repente mandando para mim, não, porque tal pessoa havia morrido e tal. De repente falando indiretamente contra mim. Mas não, porque no momento em que eu recebi essa notícia, eu não tinha pensado inteiramente sobre o tema. Então não poderia ser, na verdade. Né? Eu tinha pensado, se não me engano, numa coisa que era a meu favor, na questão que era favorável a mim, nessa questão argumentativa de filhos espirituais, maternidade espiritual e tudo mais. Então o que acontece? Eu lembrei que realmente houve uma situação que eu não lembrava mais, que de pensar que talvez pudesse ser cobrado que eu tivesse que ficar, vamos supor, 10 ali vamos supor 2 meses e meio, que seria talvez 10 semanas ou um pouco mais, no sentido que seria algo tolerável pelas pessoas, na questão de qualquer sofrimento escandaloso em relação a argumento trabalhista contra mim e tal. E eu entendi que isso poderia ser, em algum momento, entendido como cobrança. Né? Em outro momento, eu entendi que isso poderia ser tido como cobrança, não pelo conceito em si, pelo conceito realmente eu não consideraria e acharia errado, porque seriam, poxa, 10 semanas de escândalo não faz sentido, e outra que eu nem conseguiria fazer. Poderia ser algo cobrável, eu poderia estar errado, mas eu não conseguiria fazer. E isso foi constatado desde o início. Num primeiro ponto. Mas num segundo ponto, o que fundamentou esse raciocínio foi que eu pensei assim, poxa, mas espera aí, se em alguma situação eu consigo responder, recebo uma acusação e consigo responder em 7 dias, de repente, se eu não consigo responder em 7 dias, pode ser que me dando mais tempo as pessoas ainda aceitariam que eu respondesse, mesmo que elas ficassem de alguma forma escandalizadas. Então pensei assim, se fosse um prazo maior, com poucos argumentos, mas que fossem argumentos escandalosos, poxa, até é uma coisa que daria para fazer. Ora, se eu consigo aguentar, vamos dizer, 2 meses e meio daria 75 dias, eu acho. Mas se eu consigo aguentar mais ou menos 40 um período entre 40 e 50 dias, para de repente fazer argumentação de poucos pontos, de repente de 2 pontos só, quem sabe eu aguentaria 75 dias. De repente um ponto só, ou mais de um ponto, mas em que não parasse de haver escândalo. Pode ser que eu fosse responsabilizável. Ocorre que isso nós estamos pensando apenas da perspectiva de prazo específico com a pandemia. Levando em consideração se você tiver o prazo pandêmico ou não. Primeiro que eu não sabia disso. Eu não sabia que haveria pandemia. Segundo que eu não sabia que teria que esperar para explicar uma outra forma de salvação. Eu não sabia disso. Para mim eu já tinha dado libertação para as pessoas, o que para mim era um ambiente propício para, se vai ter escândalo é melhor sair. Né? Eu não tenho mais nenhuma informação para passar para as pessoas que seja assim de alta relevância, apenas, vamos dizer, motivacional ou outras coisas. Mas em relação à questão da salvação em Cristo, não precisa mais, eu já expliquei o plano, não tem problema. Já expliquei e vou embora. E esses 2 pontos, e mesmo a própria informação material espiritual, para mim, é algo metafórico, eu nem tenho responsabilidade em relação às outras pessoas, cada um é responsável pelo seu próprio pecado, eu já me baseava nisso naquela época, né? Não com base nos mandamentos, mas com base no que eu entendia da lógica espiritual bíblica. Só que eu estava pensando nessa perspectiva, se nós não levarmos em consideração, ou não levarmos em conta, a possibilidade de argumentos posteriores e que transcendessem temporalmente para o período durante a pandemia, e não só antes. Então, não, por exemplo, eu estou falando isso na hipótese de eu aguentar 70 dias de argumentação, eu saio do Ministério em novembro de 2019, até ali o período, até, vamos dizer, março de 2020, supostamente seriam 70 e poucos dias, porque ainda também teria um período ali de férias e tal. O que também poderia ser considerado, então poderia ser mais do que 70 e poucos dias, né? Poderia ser 90 dias. Mas independente disso, eu estou presumindo a questão da minha responsabilidade em uma situação em que eu teria, de repente, um pouco mais tempo para poder responder, mesmo que gerasse escândalo, mas seria uma coisa ainda assim tolerável. Alguns argumentos de escândalo automático dentro de 70 dias, ou um só, que escandalizasse o tempo inteiro, mas que ao final do processo eu receberia a resposta. Então, ao final de 70 dias eu receberia a resposta. Ou ao final dos
dentro desse período de 50 dias, fossem, sei lá, só 2 argumentos escandalosos, mas eu conseguisse responder em um pouco mais de 7 dias. Talvez até em 14, se eu tivesse a oportunidade de falar. Né? O que não poderia, porque daí seria a pregação da outra pessoa, mas no final, de repente, até conseguiria. De repente, acharia ali um espaço de tempo para poder falar. Só que não, porque essas duas hipóteses, elas só são contabilizáveis a partir do momento que eu tenho a certeza da resposta. Dentro do período pré-pandêmico, ainda no período pré-pandemia. Qualquer argumento que fosse escandaloso e que se estendesse para um período para depois do pré-pandêmico, para o período durante a pandemia, já não faria sentido. Então, aí justamente, que eu entro com que é a questão com o argumento do processo. Mas não só isso. Uma outra possibilidade era a continuidade de ataques argumentativos durante a pandemia. Quando, eventualmente, o Ministério, vamos dizer, fosse ali restaurado suas atividades, em ainda havendo ataques, não justificaria justamente não ficar exatamente pela possibilidade de escândalo. A questão que eu coloco em xeque é porque o prazo seria de curta ou média duração, a ponto de que seria, mesmo que fosse média duração, mas ainda um prazo exequível. Só que nesse momento, eu estou falando nas possibilidades de responsabilidade. Na possibilidade em que realmente vai haver resposta que encaixe na situação. Eu não estava levando em conta a possibilidade, no momento, eu levei em conta, na verdade, mas no momento em que eu fiz esse pensamento, não estava levando em conta a possibilidade da questão transcendental, dos argumentos que eventualmente transcenderiam, que seriam inclusive argumentos de longa duração, ou a hipótese de continuar os ataques depois. Principalmente esse argumento de longa duração, eu já tinha pensado antes de eu pensar nessa possibilidade. Não, mas é um período de 70 dias. Se tiver um argumento só, mas eu vou receber resposta. Ou argumentos que são até escandalosos, mas que eu vou conseguir encontrar resposta talvez em menos de 7 dias ou em mais de 7 dias. Mas ainda seria uma coisa fazível e que teria como fazer e eu poderia ser considerado responsabilizável. Ok, mas eu não estou levando em conta só essa possibilidade, porque a possibilidade é um argumento de longa duração. E longa duração eu tenho certeza, praticamente certeza, que eu não vou receber resposta no final do processo, no final do período de 70 dias. Então havia um argumento processual contra mim. Nesse argumento, não. A questão da longa duração estendia, mesmo para outros possíveis argumentos, não só a questão do processo. A questão do processo seria uma questão que estenderia os efeitos para além para além do período pré-pandêmico. Então entraria em outra área, em outra seara, né? Em outro período. Então, quer dizer, teria que se levar isso em conta. Eu estava levando isso em conta, que se houvesse argumentos, ou não só argumentos de longa duração, mas se continuasse ataques de curta ou média duração contra mim no período durante a pandemia, também me justificaria. E, inclusive, foram esses os argumentos que eu eventualmente vim recebendo até nos últimos tempos, nos últimos meses, justamente contabilizando essa possibilidade. Então não pode ser, porque eu considerei a possibilidade que houvesse argumentos que entrassem ali no período pandêmico e que eu não recebesse resposta até um momento vamos dizer, fechamento do Ministério por conta da pandemia. Se nós consideramos, depois com eventual reabertura, mas no momento pandêmico, no momento pré-pandêmico, sim, o Ministério iria ali temporariamente encerrar suas atividades, provisoriamente. E sim, mas aqui então o Alex pode ficar e até poderia adiantar alguma coisa em relação aos mandamentos. Depende, porque se você tiver um argumento de longa duração que eu não vou receber resposta até o final do período pré-pandêmico, eu não posso ficar. Eu não posso ficar, porque eu não vou receber resposta para resolver a situação. Então, não, eu estou falando aí, o que eu estava falando na hipótese de eu conseguir terminar o escândalo, até no período pré-pandêmico. E sim, essa possibilidade existe, mas não é a única, e as outras existem chances muito grandes, tanto que eu sempre considerei, mas tem a chance de já gerar, o argumento do processo, por exemplo, tem a chance de já gerar escândalo desde o começo. O que eu eventualmente considerei foi a possibilidade de conseguir resolver a questão de terminar a argumentação de acusações contra a minha pessoa já no período pré-pandêmico. E aí eu falei, não, aqui eu realmente posso estar errado. Porque se eu realmente tivesse essa obrigação, teria que aguentar. Já que eu conseguiria aguentar, de repente, mais de um argumento escandaloso, automático,
De repente, um período de 70 dias com um argumento só escandaloso o tempo inteiro poderia ser aguentável também. O que eu acho uma loucura, eu acho que eu não conseguiria, na verdade. Mas eu falei, tá, eu entendo que isso pode gerar uma responsabilidade contra a minha pessoa. Eu falei, não se eu não conseguir a resposta. Porque o que eu estava pensando gerar responsabilidade sobre a minha pessoa, se dentro de 70 dias eu vou conseguir encontrar a resposta. Ou nos outros argumentos escandalosos, se em 14, 20 dias eu consigo encontrar a resposta. Nessa questão. Se eu não conseguir encontrar a resposta, não me considerei como responsabilizável nessa circunstância. Então, fica esse complemento do canal. E vai.